Imagine acordar de manhã, abrir a porta de casa e encontrar uma temperatura de menos 50 graus Celsius. Agora imagine que isso não é uma emergência, não é uma tempestade, não é um recorde climático. É apenas uma terça-feira comum. Existe um lugar na Terra onde as pessoas vivem normalmente em temperaturas tão baixas que seus cílios congelam em segundos. Os carros precisam ficar ligados o dia inteiro. Água quente vira gelo antes de tocar o chão. E aparelhos eletrônicos simplesmente param de funcionar. Bem-vindo a Oymyakon, a cidade habitada mais fria do planeta. Oymyakon fica no extremo leste da Rússia, em uma região chamada Iacútia, uma área tão remota que muitas pessoas jamais ouviram falar dela. A cidade está localizada a milhares de quilômetros de Moscou, cercada por montanhas, florestas congeladas e vastas extensões praticamente vazias. Durante o inverno, a luz do dia dura apenas algumas horas. Em determinados períodos, o sol parece desaparecer quase completamente. A população gira em torno de algumas centenas de moradores. Mas o que realmente tornou Oymyakon famosa não é sua localização, é o frio absurdo. Em 1933, foi registrada uma temperatura de aproximadamente menos 67,7 graus Celsius. Isso transformou Oymyakon em um dos lugares habitados mais frios já registrados na Terra. Para comparação, o congelador da sua casa normalmente opera entre menos 18 graus Celsius e menos 20 graus Celsius. Ou seja, a cidade pode ficar mais de 3 vezes mais fria que um congelador doméstico. E embora o recorde seja impressionante, os moradores convivem frequentemente com temperaturas entre menos 45 graus Celsius e menos 60 graus Celsius, durante semanas inteiras, ano após ano. Quando a temperatura chega a níveis tão extremos, o corpo humano entra em uma luta constante pela sobrevivência. A pele exposta pode sofrer congelamento em poucos minutos. Respirar ar gelado causa desconforto imediato, e qualquer descuido pode se transformar em um problema sério. Os moradores aprenderam a se proteger desde pequenos. Casacos especiais, várias camadas de roupa, botas extremamente isoladas, luvas grossas, gorros, cachecóis, tudo faz parte da rotina. Sair de casa despreparado não é apenas desconfortável, pode ser perigoso, muito perigoso. Uma das curiosidades mais impressionantes da cidade envolve os automóveis. Em muitas partes do mundo, você estaciona o carro e simplesmente desliga o motor. Em Oymyakon, isso pode ser um problema enorme. Quando as temperaturas despencam, o óleo engrossa, a bateria perde eficiência, peças congelam, e dar partida novamente pode se tornar quase impossível. Por isso, muitos moradores mantêm os veículos ligados durante horas, às vezes durante toda a noite, apenas para garantir que consigam utilizá-los novamente no dia seguinte. Você imagina que as aulas seriam canceladas sempre que faz muito frio, mas em Oymyakon isso raramente acontece. As escolas continuam funcionando normalmente. Os estudantes seguem frequentando as aulas mesmo quando os termômetros marcam temperaturas extremamente baixas. Somente em situações muito específicas as atividades são suspensas. Para quem vive ali, o frio extremo não é um evento extraordinário. É simplesmente parte da vida. Talvez você já tenha visto vídeos impressionantes na internet. Pessoas jogando água quente para cima e instantaneamente ela se transforma em uma nuvem congelada. Em Oymyakon, isso realmente acontece. A diferença de temperatura é tão grande que a água se fragmenta rapidamente, formando cristais de gelo antes mesmo de atingir o chão. É uma das demonstrações mais impressionantes da força da natureza naquele ambiente extremo. O clima influencia completamente a alimentação local. Cultivar vegetais é extremamente difícil durante boa parte do ano. Por isso, a dieta tradicional inclui grandes quantidades de carne e peixe. Alimentos ricos em calorias ajudam o corpo a produzir energia e suportar o frio intenso. Muitas receitas locais foram desenvolvidas justamente para sobreviver às condições da região. Algo que parece estranho para quem vive em clima
climas tropicais, mas que faz total sentido naquele ambiente. Enquanto a maioria das pessoas reclama quando a temperatura cai para 10 graus, os moradores de Oymyakon seguem sua rotina normalmente, mesmo em temperaturas capazes de congelar praticamente tudo ao redor. Eles trabalham, estudam, dirigem, criam famílias e vivem suas vidas em um dos ambientes mais extremos do planeta. Oymyakon nos lembra que a capacidade humana de adaptação é muito maior do que imaginamos. E talvez a pergunta mais curiosa seja: você conseguiria passar apenas uma semana vivendo nesse lugar? Porque para os moradores locais, isso não é uma aventura. É simplesmente casa.